Manuel, tá pedindo começar. Oi? Boa tarde, Manuel. Adriana, boa Vamos tarde. começar já. Deu certo aí, né? Será que já pode Isso, iniciar aqui? Tá já, no ar? já tá no ar. É, eu tô vendo que tá, Há pensei dois que minutos. fosse. Ah, então pronto. Então, boa tarde a todos. Eu não iniciei, a gente tem aqui temos por trás aqui da nossa live toda uma organização e eu achei que ia ter uns minutinhos para entrar e tudo. Mas como já entrou, desculpem aí os 2 minutos que ficamos esperando, desculpe também a Adriana. Tá certo? Uma ótima tarde a todos e a gente está começando aqui com a nossa quinta concedi, né? Hoje a nossa live vai ser com a Adriana Lacerda, que é assistente social, formada pela Universidade Estadual de Ceará. O nosso tema de hoje, né, são cuidados, tá? Cuidados à pessoa idosa, certo? E a Adriana, ela é assistente social do Lar Torres de Melo e tem, assim, né, para a gente estar falando de LPI, quando a gente pensa em atendimento nesse período da pandemia, né, como é que ficou funcionando aí, né, falar dos desafios que as ILPIs tiveram que atravessar, nem vou dizer atravessar, né, porque a gente ainda está no momento da pandemia, mas Sim, ainda desafios estamos. que ainda estamos, né, mas desafios que tiveram que trazer aí manobras, manejos para que tudo continuasse acontecendo. E fora essa parte das ILPIs, a gente vai estar falando um pouco, né, sobre como funcionou o atendimento no final das contas, quando a gente pensa na saúde do idoso. Então, um atendimento aí online para quem trabalha com idosos, né? Deixa eu me apresentar primeiro, falei da Adriana e não comentei que eu me chamo Emanuele Barbosa, sou nutricionista vinculada, tá, a SBGG, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E hoje a ideia dessa live é a Adriana, que está aqui conosco, contribuir com essa questão de atendimento, né? Cuidados da pessoa idosa, pensando em atendimento nas ILPIs. E eu vou estar falando um pouco também sobre essa questão de atendimento, quando a gente pensa em saúde do idoso, esse atendimento aí online, que ficou acontecendo durante um tempo, né? O atendimento presencial, que já retornou, né? E o domiciliar, né? Alguns colegas, inclusive, ficaram fazendo atendimentos aí domiciliares. Eu particularmente não fiz, retornei realmente quando os presenciais voltaram. E também trouxe aí vários manejos, foi um desafio grande, né, esse retorno. Então a gente pode começar, né? Eu quero, Adriana, se você quiser falar um pouco, né? Acho interessante como é o seu trabalho no Lá Torres de Melo, e aí a gente vai pontuando Uhum. sobre essa questão de atendimento, né? Dos desafios. Ok. A nossa experiência, os cuidados, né, com a pessoa idosa nessa pandemia realmente foram desafiadores. Né? Eu acredito que para todas as pessoas que hoje estão trabalhando dentro das instituições, não só o La Torre de Melo, mas o mundo todo, nós tivemos que enfrentar o vírus de uma maneira diferenciada, porque nós tínhamos uma quantidade de pessoas que moravam no mesmo local, que representavam o maior grupo de risco, né, por pessoas idosas com comorbidades, pessoas idosas já com dentro dessa escala de risco, o considerado mais alto grau de risco por morarem em instituição de longa permanência. E aí algumas medidas logo tiveram que ser adotadas, né, bem de imediato, para que a gente pudesse proteger, né? Além do Sim, cuidado, a gente teve que trabalhar com essa perspectiva da proteção, né? Porque o vírus é um amigo, é um inimigo invisível, ele não chegou na nossa casa, não chegou na nossa casa, nem na nossa história, assim, para ser é, é, algo que vai passar assim, despercebido. Acho que quem viveu o ano de 2020, né, tem experiência para contar, não só dessa nova vida, desse novo jeito de viver, mas também das perdas que tivemos, né, todos. Eu acredito que cada pessoa tem a sua experiência de perda. Mas, assim, eu acho que
é E mais perda em vários importante nesse âmbitos, né, momento, Adriana? Quando a gente pensa em perda, tem gente que perdeu um isso, parente, mas até claro, a perda da sua saúde mental, né, que ficou muito em cash nesse momento exatamente, de todos nós. isso. Isso. Então, assim, quando a gente foca nessa perspectiva do cuidado dentro desse período de pandemia, a gente pensa num cuidado diferenciado, né? Porque, além das rotinas que as instituições de longa permanência não puderam abandonar, lógico, porque as pessoas moram no lugar, né? A gente teve que adotar uma série de cuidados que a gente antes não era que não tinha, mas também ninguém atentava, né? A questão Cuidados da com a maior higienização das proteção, mãos, né? teve que ser isso. A gente começou a trabalhar desde muito cedo dentro do Lator de Melo, né? Antes mesmo do decreto do governador, né? Antes mesmo do dia 16 de março, a gente já vinha adotando algumas medidas, como a restrição de visitas dos familiares e a proibição de visitantes e dos voluntários, né, do trabalho voluntário. A gente, infelizmente, teve que diminuir o acesso, né, das pessoas à instituição, e os voluntários, infelizmente, a gente não pôde mais contar com eles, também é um trabalho importante, né, e a gente Importantíssimo. não pôde contar, exatamente. Já foi a mão de obra que Os vocês tiveram que estagiários, remanejar, né, Adriana? A mão de obra aí que isso, vocês já tiveram que remanejar. a gente contava com muitos estagiários, internos de medicina, estagiários na área da enfermagem. A gente teve que limitar, não pôde mais deixar esse acesso, então foi proibido a entrada dessas pessoas. Né? Proibido não numa perspectiva da proibição pela proibição, Sim, mas dentro das medidas, né? de Não proteção, né? podemos receber isso. Então, assim, tudo passou a ser o acesso de entrada da instituição. Foi tomado medidas como verificação de temperatura de todos que entravam, né, porque a gente tinha que ter o contingente de trabalho, e verificação de temperatura, a questão das medidas de higienização, né, troca de roupas que vinham da rua antes de ter contato com os idosos, antes de qualquer coisa, a questão dos paramentos, das paramentações com os EPIs, né, todo um processo de orientação novo para as pessoas que estavam manuseando com os cuidados, né, da questão da orientação para o uso dos EPIs, né, que alguns tiveram que ser implementados, né, porque não era de uso comum, né, como a proteção dos pés, os aventais, os gorros, para todas as atividades, né, a questão do cuidado, da mudança na forma de higienização dos ambientes, né, que teve que ter todo um preparo para as Sim. equipes que cuidavam, né, dessa higienização dos ambientes. Então, tudo isso, assim, foi uma mudança radical em pouquíssimo tempo, sem preparo, né, porque a pandemia, ela anunciou que ia chegar, né, no fim de 2019, mas lá na China, a gente achava que a China era muito longe, né, e aí acabou que não era Verdade. tão longe assim, e chegou no Brasil, e no Brasil, na minha opinião, até por algumas decisões erradas do próprio governo federal, ela teve uma Uhum. proporção maior até do que se esperava, né? Maior. Mas aí são Entendi. decisões políticas que não competem. E a nós, cada um que vivia nas instituições de longa permanência, adotar, além das medidas, porque nós criamos um protocolo Vocês interno, trabalharam né, com que para quadro, Adriana? Que houve, né, os voluntários saíram, aí teve um remanejamento das atividades que ficaram, enfim, ociosas, né, que esses voluntários não iam e eles tinham atividades. Quanto o teu quadro de nosso funcionário quadro também reduziu, né, operante. nosso quadro fixo de pessoas, imediatamente foram afastadas as pessoas de risco, né, com mais de Uhum. 60 anos, com doenças crônicas. Também a gente teve esse cuidado com as pessoas que trabalhavam, né, para deixar em casa, home office, a gente inicialmente, todo o Resguardados. administrativo, que podia operar resguardado, a gente trabalhou com home office com eles até junho, todo o administrativo da instituição, todos os grupos de risco, e todos os grupos de risco até hoje, tem gente que não voltou
alguns já voltaram com umas medidas bem diferenciadas de trabalho, né? E aí a gente foi fazendo. O mais difícil foi lidar com os picos, né, da contaminação pelo vírus que aconteceu na instituição, né? Aconteceu, acho que em todas as instituições, né, Uhum. porque O de a gente vocês conseguiu foi, conter a conseguiram entrada, conter. a gente conseguiu conter a entrada do vírus até maio, mas a partir até final de abril, início de maio, mas aí a partir daí a gente teve pessoas idosas, aí toda uma diferenciação na estruturação da instituição, porque a gente teve que estruturar os espaços de isolamento social, de isolamento mesmo para cuidados, né, das Uhum. pessoas que adoeciam, e para as quarentenas e para os cuidados mesmo, que foram totalmente Necessários, né, para diferentes, poder né? passar pela Em doença mesmo. relação. Exato. Então, assim, desde das medidas de proteção para a prevenção, até as medidas de proteção para o cuidado, né, foi toda uma reestruturação, capacitação em paralelo. Perdemos também, assim, não perdas sem retorno. Funcionários que adoeciam, né, que além do nosso quadro não ser um quadro tão amplo, a gente ainda teve assim algumas limitações em alguns períodos de alguns funcionários que adoeciam e precisavam ser afastados, ou adoeciam ou apresentavam sintomas, porque bastava que apresentasse sintomas para que a E gente já já tinha que ser deixasse, né, afastado, na né? quarentena, Sim, que era a medida mesmo necessária, né? E foi todo um processo doloroso. Acredito que não é que acalmou, mas assim, depois do pico, né? Que foi maio, uhum. junho, até o início de junho, né, a gente teve uma escala assim de decadência, assim, sem apresentar mais casos entre os idosos, ou um outro caso, mas a gente teve os últimos casos, mais gente que ia para o hospital para se tratar de outras coisas e acabava se contaminando, né? No próprio Entendi. hospital, Bom, não mais na instituição. que Foi bom. difícil, eu acho que Bom, para sim, todo mundo são foi muitos complicado. foi muito remanejo, né? Mas para todos nós, mas sem dúvida para a instituição, para manter todo o trabalho, né, ali funcionando, manter a coisa funcionante. E como você mesmo colocou aí, né? Sem um treinamento, sem. Foi meio que se vira nos 30, né? E aí, Os quanto à questão. treinamentos acontecendo, os treinamentos De modo acontecendo concomitante, né? em paralelo a tudo que ia se implementando, né? Você A implementava, execução, a treinava. implementação, né? Implementar para executar já tinha que ir treinando, porque realmente exigia das pessoas, né? Porque também acho que a proliferação da pandemia é também uma questão da atitude pessoal de cada um, de cuidar da própria higienização das suas mãos, de realmente utilizar todas as medidas que são orientadas para que você possa estar protegido e assim proteger o outro, né? O uso da máscara, o uso Essa de pandemia trouxe para a protetor gente a questão facial. questão do que é ser egoísta, né? Porque na pandemia o ser egoísta você não favorece a saúde, no caso, né? Que a pessoa só De pensa jeito nela. E nenhum, nesse mas caso é uma atitude, né? A própria questão de usar a máscara já é uma atitude para você e para o outro, né? exato, E aí, justamente. vocês ficaram recebendo, Adriana, novos idosos nesse período? Como é que foi? Não, não, esse período foi fechado mesmo, assim. Fechado mesmo, Ninguém não novo recebeu entrava. ninguém novo. Não, 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 ninguém novo entrava nem para o trabalho, só quando a gente necessitava novas contratações que foi necessário, né? Uhum. Em alguns Mas momentos a a gente precisou admissão de profissionais idosos, mesmo não, na área né? da Nem- mais, não, mais idosos, familiares, voluntários, estagiários, todos ficaram de fora, né? E os que estavam dentro, a gente restringiu saída, não podia sair, né? A gente foi Pronto, também era isso que eu outra ia medida que perguntar. para a Você gente, falou que da roupa, né? Da trocagem de porque a roupa, eu ia gente tem perguntar quem ficou dentro não saía. não, não, idoso não. Só funcionário porque tinha que ir Sim, para casa, né? Mas as pessoas idosas, assim, a gente teve que fazer todo um trabalho, porque para elas também, veja bem, Latão de Melo trabalha com idosos de grau 2, de grau 1, 2 e 3, né? Grau 3 não tinha muito o que discutir, eles eram pessoas que estavam acamadas, só necessitavam de sim. cuidado, a mudança na rotina da vida dessas pessoas foi muito pequena.
né? Por quê? Porque já recebiam cuidado de terceiros, então continuaram recebendo os cuidados. O grau 2, né, em alguns momentos, a gente teve que refletir bastante, por quê? Porque são pessoas que ficam com um grau de dependência um pouquinho maior, mas nem sempre a deficiência é cognitiva, né? Quando é cognitiva, você ia ter que ter toda uma paciência, porque aquela pessoa realmente ela não ia ter condição de absorver o que você estava dizendo de novo para ela. Questão de uso de máscara, né? Se você tem uma pessoa com alguma deficiência cognitiva, você não tem como você explicar Sim. para ela, ó, mudou tudo, você vai ter que passar o Você tempo agora todo de vai ter que máscara. ficar. Mas Sim, vai ter que restringir sua deambulação a esse espaço aqui. Você tinha que conter essa deambulação para que, se elas contaminassem, ela não proliferasse o vírus, mas isso era de pouca compreensão. E a gente tinha o pessoal de grau 1, que tinha toda a condição de compreender, mas que tem toda uma liberdade que ficou limitada. Né? Por quê? Porque acostumada a receber visitas, não só de parentes, mas eventos, por exemplo. Os eventos foram totalmente parados. E quantas vezes a Torre de Melo, né, tem seus momentos coletivos, onde pessoas de fora sim, vêm, participam, estudantes interagem, toda uma sim. interação com o público fora, amigos, né, que essas pessoas têm e que isso ajuda eles a não se sentirem solitários e abandonados, e tudo isso foi restrito, né? Restrito, E, inclusive, ao contato virtual, que a gente passa o tempo todo dizendo para as pessoas, o bom mesmo é você ter a interação com as pessoas fisicamente, é o abraço, é o acolhimento, é estar perto, é sim. falar olho no olho. Você passa o tempo todo explicando para as pessoas que as relações são importantes, né? E tentando fortalecer essas relações. E no momento da pandemia, a gente dizia, ó, seu familiar não pode, né? Você não pode ver, não pode abraçar, você vai falar que por esse aparelhinho, a gente tinha um celular disponível, né, com dados móveis para Para poder estar fazer fazendo chamadas de de vídeo, né, vídeo, né? chamadas. Exato. Então, assim, restringir e explicar que isso era a única forma possível, né, foi também muito difícil. As pessoas que tinha toda uma liberdade de ir ao mercado comprar suas frutas, né, de estar, E que tinham também hoje, uma esse final de programação semana, vou na casa interna, da né, Adriana? família, uma programação Aí, interna que passou a interna que não não pode, ter, não pode ser continuada de um educador físico ou um fisioterapeuta que fazia ali atividades de repente em grupos com esses, né, idosos não, grau 1, que assim não teve como remanejar, eu acredito, né? Porque até a pelo que própria você me falou. até, até a própria rotina interna, assim, por exemplo, no caso da fisioterapia que você tratou, por exemplo, eles têm toda uma liberdade de, naquele horário que a clínica fica aberta, de fazer a sua fisioterapia, ele vai ali no horário que acha melhor. Tem 7 horas da manhã, servido o café, e depois do café muita gente já ia para a clínica. Só que aí o que foi que aconteceu? Eles não podiam ir para a clínica assim. A gente teve que explicar, É, ó, são dois por vez, tem o horário de tal hora, tem que fazer horário. Até essa liberdade, assim, de escolher o horário do seu atendimento, no caso da fisioterapia, que tem um número de atendimento maior, teve que ser restrito, né? Intervalo entre as camas, o distanciamento para garantir que ele ia continuar tendo atendimento, mas ele não ia poder mais fazer uhum, daquela maneira que ele sempre estava habituado a fazer. Então, mudar hábitos em pessoas idosas já não é algo não, tão é, simples, né? E o aí você desafio é ter que grande. fazer isso dentro de um processo assim de adoecimento, onde as pessoas estão assim. Agora, assim, lógico que no momento em que eles presenciaram os próprios companheiros, né, adoecidos, indo para o isolamento, sabendo que aquilo podia ser uma realidade, alguns tomaram consciência e disseram, a gente vai fazer a nossa parte, a gente vai ajudar, né? A gente passou a ter atividades Aderiram, né, às diferenciadas, medidas protetivas. claro, e nos ajudaram, né? No momento que também você muda a sua atitude, você começa a assumir que aquilo é algo que é necessário para todos, você também, nessa vivência coletiva, né? Porque a vida deles é muito coletiva, né? Começa Sim, a mostrar para os outros que não custa nada fazer, né? As pessoas que trabalham na instituição estão tentando nos orientar, vamos ajudar, né? E aí também foi a ser cooperativo para muitos, né? Nos ajudou também a fazer o nosso trabalho. Né? Na especialidade do serviço social, a gente começou a ter
funções assim, tipo, essa repetição da questão do comportamento, né, para o risco de contaminação, a própria utilização do uso da máscara, você passou a distribuir as máscaras com frequência, avaliar quem realmente estava usando, quem estava guardando, que recebia e não usava, E não né? Se utilizava. estava usando de forma correta, porque, não, o nariz sufoca, mas é necessário cobrir o nariz e a boca. Então, um trabalho intenso, sabe? E a gente realmente teve que fazer. E foi, assim, tranquilo não foi, né? Tranquilo, não vamos Tranquilo, eu dizer acho que que esse ninguém período passou, não foi. quem teve aí, né? Acho que ninguém passou assim Não foi. tranquilo, porque Mas aí aquela coisa assim da instituição topar o desafio, como o mundo inteiro topou, de dizer vamos agir e vamos reagir a isso, né? Não tem cura, então é preciso enfrentar com coragem. E eu acho que foi uhum, essa a decisão, vamos enfrentar com coragem, né? E com decisões corretas e com medidas eficazes, né? E aí o eficaz é limitado também, porque o vírus não bate na porta, ó, tô aqui, viu? Não sei. Não, ele é vai isso mesmo. chegando e a gente chega como chega, né? E E em assim meio de foi tantas, como foi. em meio a tantas modificações, né, que a gente teve que fazer, e eu comentei aí a questão, né, até da saúde mental, trazendo agora um pouco para a questão até do atendimento, mas eu pergunto, a gente direciona já aí para você como é que foram esses cuidados também. Quanto aos atendimentos, eu continuei fazendo atendimento online, né? Eu sou nutricionista, trabalho com idosos. E aí, esses atendimentos, né? As adaptações de linguagem, principalmente, precisaram ser feitas. Sim. Quando eu digo isso, porque a gente sabe que existe o toque, né? Quando o paciente vai ser atendido, né? Não vou nem dizer abraço, mas o toque. A gente fala, a gente toca na mão, né? Toca nele, isso não podia acontecer. E de modo online, Ah, então, fica mais distante esse contexto. Então, a fala, ela tinha que ser muito acolhedora, né? Então teve esse desafio de você perguntar, pelo menos foi algo que eu levei assim para as minhas consultas online, né? Sempre o idoso com o familiar junto, né? Alguém que estivesse, que morasse com ele ali, estivesse acompanhando, e uma comunicação, né, acolhedora nesse sentido, para primeiro entender como estava a saúde mental desse idoso, que como eu comentei com você também, muito os afetado. seus voluntários saindo e tudo, a rotina do idoso mudou, né? Porque ele, no caso aqui do atendimento online, muitos iam para a hidroginástica ou para o Pilates e não estavam mais indo, então estavam muito ansiosos dentro de casa, só tinha a TV, né? Alguns que tinham a casa com um espaço maior ainda faziam assim, algum tipo de caminhada na entrada, no jardim, etc. Mas a gente sabe que essa não é a realidade assim para tantos, para Não. muitos. Então a maioria estava ansiosa e assim, mesmo quem tinha essa possibilidade de uma caminhada em casa, no jardim, estava ansioso de como é que as coisas vão ser. Né? E agora, como é que tudo vai Uhum. ser? Eu não consigo ver meus filhos direito, né? E alguns tinham medo, né, de pegar a doença também, se eu pegar essa doença. E ao mesmo tempo Medo. não estavam bem de saúde, como a gente comentou, com você mesma comentou aí também que teve alguns que tiveram que sair para ir fazer algum outro tipo de atendimento e se contaminaram, né, nessa consulta. Então, assim, alguns eu cheguei a receber, né, receber assim contato para fazer atendimento domiciliar, mas eu mesma não sabia como proceder de tal forma que eu não, vamos tentar fazer o domiciliar, sendo assim, em última instância, a gente faz o domiciliar, porque até no mercado estava complicado você conseguir toda a paramentação. Foi um outro desafio também aí junto, porque era todo mundo Outro, ao mesmo tempo EPI, precisando de propé, os EPIs, né? Era todo mundo ao mesmo tempo precisando de propé, era todo mundo ao mesmo tempo máscara, touca, luva. Então a gente sentia que assim, faltava. Então, eu tentava levar para o virtual, levando para uma comunicação, né, mais acolhedora, mais afetiva, para entender como esse idoso está. E algumas, por exemplo, né, até coloquei pensando aqui em exemplos aqui para dar para todos, né, ao invés de perguntar, e aí, você
como é que tá o seu humor? Você dormiu bem? Ao invés de perguntar assim diretamente, né? Como é que tá a sua memória? Eu perguntava sempre para eles assim, o que ele tinha aprendido de novo naqueles dias, né? Aí, como Uhum. ele estava muito ansioso, a grande maioria, então eles não estavam assim, não aprendi nada, não tem nada para fazer, não tem, né? E aí, como é que tá essa memória? As Então, eu tentava alternativas. ir. Isso mesmo. E aí é algo que, assim, acho que para todos nós, não só nos idosos, mas para todos nós, assim, esse trabalho do psicoemocional, né? Desde uma Foi linguagem, desafiador. desde. Foi desafiador, né? Então, fazer isso de E aí, modo. assim, Pode falar. e assim também, né, lá no lar, a gente tem uma psicóloga que foi afastada porque estava gestante, né? Afastada do trabalho presencial. E até esse suporte, assim, que para a gente foi tão necessário, nós tivemos que fazer algumas chamadas online, né? Mas o trabalho efetivamente do acompanhamento, que ela sempre faz muito bem, assim, clínico, não pôde, né, acontecer. A pressão que as pessoas sofriam por não estar tendo contato com seus familiares e seus amigos, Sim. né? A questão de não ter os eventos de lazer, de entretenimento, por quê? Porque era propícia à aglomeração no Ator de Melo, a gente tem mais de quase 200 pessoas, então, assim, seria difícil para a gente conter, se a gente entendesse que teria que fazer, né? Mas, assim, a gente foi buscando algumas alternativas, atualmente até a gente tem conseguido fazer algumas atividades coletivas, né? Mas com todo um cuidado do distanciamento, da utilização do álcool gel, do uso da máscara, né? Toda uma questão, assim, temos feito as sessões de cinema, que a gente tem um auditório lá com projetor, e eles pediram alguns filmes Aí vocês que fizeram a pandemia são bem toda, sessão interessantes, cinema? sessão de cinema, tivemos, não, na pandemia toda não, agora já nesse último Já a instante, né? medida de. E Tá. os casos, já como uma medida de recuperar um pouco as atividades, assim, a gente tem feito uma visita, a visita de alguns familiares que já estavam há muito tempo sem ver os seus familiares, com distanciamento social de 2 metros, os Uhum. abraços de longe, né? Olhar a pessoa e ver ali o filho, que fazia muito tempo, está sendo muito emocionante agora, nesse momento. Mas no período bem da pandemia mesmo, até mais ou menos setembro, né? Tudo Vocês. fechado definitivamente. E o cuidado, então, com a saúde mental nesse período, né? Logo quando vamos pensar assim, em abril, maio, como é que vocês estavam conseguindo fazer? Através de quê? Era somente através, a gente De tem essa quando? relação, né, do idoso com a família, período de abril, né, que a gente estava em alta, abril, Não, não, maio. aquele no período mesmo assim que teve os lockdowns e os decretos eram bem claros, Uhum. né? A gente é tudo fechado mesmo, fechado e bastante restrito, né? Sem nenhum contato presencial, de maneira nenhuma, tudo virtual, né? Aí vocês E assim, cuidavam o a quê? gente, Com a gente, música uma das para coisas eles, que de destaca, assim, repente? Não assim, sei. Trabalhavam com como outras ferramentas para a saúde mental, né? Não sei, música terapia, como é que vocês estavam fazendo? a gente tem um sistema de som na casa, a gente fazia umas mensagens no Uhum. sistema de som, né? Ótimo. O próprio grupo de trabalho, assim, estava na atividade, a questão da atenção, ouvir mesmo tudo que eles estavam apresentando. Nós tínhamos uma equipe médica da Unifor, que são nossos parceiros mais fiéis, assim, geriatras, né, que estão lá no Lato de Melo o tempo todo e que foram, assim, um braço forte para a gente para enfrentar a pandemia e eles muito disponíveis, né? Toda a equipe muito disponível para ouvir, porque nesse período das mudanças a gente teve que ouvir muito, né, para entender o sentimento das pessoas e tentar amenizar. Lógico que tudo que as pessoas queriam ia um pouco na contramão do que podia, né? Ah, eu quero ver o meu filho, É. pois vamos dar um jeito. A senhora vai ver por aqui, o senhor vai ver por aqui, vamos conversar. Não, não é possível, eu não vou ver, eu não sei. Então, assim, muitos também não tinham, assim, muita intimidade com as tecnologias e não acreditavam que era possível.
né? Uhum. E aí a gente ainda teve que convencer, ó, é possível sim. E eles ficavam muito contentes. No período pior, assim Era, mesmo, como é que vocês organizaram o para que maior todos risco, tivessem esse acesso? a gente fazia eu via, eu quero ver o meu filho, eu quero falar. A gente tem Uhum. contato com familiares, né? Aí só pedia a eles, não podia ser imediato, né? A gente fazia um contato com o familiar para explicar, até para não gerar nenhuma frustração, de já ligar imediatamente, a pessoa naquele momento não está podendo atender, né? Então a Entendi. gente dizia, ó, se você quer falar, pois vamos fazer um contato, vamos ver se é possível. E aí a gente fazia o contato e marcava horário com a pessoa. Então, naquele Então momento, tinha se uma dizia, ó, agenda, nesse né? momento aqui, o senhor vai falar com o seu filho, vai falar com a sua filha, vai falar com a pessoa O familiar já estava querida que você esperando a tem vontade. ligação ali. Aí, o familiar já estava e a gente entrava, né? Porque para diminuir o nível de ansiedade, né? Em É, relação a isso. ótimo. Porque quando eles diziam assim, não, eu quero agora, agora, tá, pois vamos fazer agora, o senhor vai ver que pode ser que não dê certo. E uma boa parte das vezes não dava, né? Às vezes a pessoa não estava disponível, às vezes o celular desligado. E aí a gente dizia, ó, então vamos fazer da nossa maneira agora, vamos marcar. Então, assim, o serviço social foi muito atuante nisso, nós tivemos que contar. Aliás, uma das coisas que, para o Lator de Mello, assim, muito importante destacar, é que a gente tem uma equipe muito importante, né? A gente tem uma equipe muito comprometida, né? E as meninas e os É, rapazes, todos que estavam lá dentro da instituição, assim, entenderam que ali era uma missão realmente diferenciada, né? Que todo mundo tinha que estar realmente envolvido, né? A gente teve situações, por exemplo, tentar estudar uma maneira de que o distanciamento fosse respeitado, por exemplo, no espaço de refeitório, porque tem o horário do almoço. Todo mundo, 11 uhum. horas, sabe, toca o sininho lá, eles têm que ir para o refeitório. Isso era a rotina. E aí depois você dizer para eles, não, ó, mas a distância é essa, o senhor fica aqui, o outro vai ficar bem ali. E a demora um pouco maior, porque tem esse nível de organização. Né? A gente teve que retirar alguns É, bancos entre os bancos, para garantir que eles não iam ocupar o banco logo do lado. Né? E aí, logo. assim, aí os espaços também diminuíram, né? Porque quando você limita, você não pode ter aquela quantidade maior de pessoas, vai ter uma quantidade menor. Aí tinha que esperar alguns terminar para ir fazendo um revezamento. Isso foi realmente assim, exigiu de todos. Por exemplo, o simples servir o almoço, não era mais só servir o almoço com a equipe da nutrição, né? Com a equipe do pessoal do serviço de alimentação. Não, a gente teve que Já, contar com a equipe de serviço social no processo da alimentação, a fisioterapia, que naquele horário de almoço já tinha terminado o atendimento da clínica, que veio junto e disse, vamos junto organizar. Então, assim, a gente contou muito com cada um entendendo que não era só o seu que poderia fazer, teria que fazer o algo mais, né? E esse algo mais era todo esse nível de organização para que a vida das pessoas elas acontecesse com o mínimo de impacto. E as videochamadas foi especialmente o serviço social encampou isso e foi dando certo, uma né? coisa boa e deu certo. E a Uma parte da das coisas que limpeza, eu queria vocês muito, assim, contrataram? não, não, nosso serviço de limpeza é o nosso serviço. Nós Não, fizemos não houve novas toda contratações para poder a uma coisa acontecer. adaptação de horários, toda uma adaptação da rotina, né? Mudança até nos produtos que a gente usava, porque quando você usava uma água sanitária simples, você teve que usar uma água sanitária clorada, mais potente, né? Sim, O que era para a limpeza da superfície, porque antes era usado um produto, vai ser usado agora, né? Álcool 70%, álcool disponível, álcool gel disponível em vários dispersores pela casa, né? O pessoal da limpeza tendo que usar uma paramentação determinada, os que iam diferente, para o né? isolamento e os que iam para a limpeza dos isolamentos com uma paramentação idêntica à de todos os profissionais de saúde, e para eles a movimentação é mais difícil, né? Ser todo É, paramentado, com luvas, com proteção nos pés, com protetor de face, Face com Shield, touca nos cabelos, então, fez shield para poder fazer limpeza, né? Tudo, trocando lençol, fazendo tudo. Então, assim, eles tiveram, não, uma coisa que a gente não conheceu da parte de todos foi resistência.
né? Eu vejo assim que Coisa boa. assim, Você vê que realmente o houve sentimento de equipe, né? O sentimento de isso, equipe de né? De todos saber aí. que naquele momento todo mundo era bem responsável. Lógico que aí a gente teve que continuar com os serviços, por exemplo, acabamos, não podemos realizar, né, cirurgias eletivas, não podemos realizar ainda, só o que foi mantido foi as hemodiálises, né, pacientes que precisavam fazer diálise, tinha que sair, aí tinha todo Uhum. um trabalho, né, para que as Um pessoas, principalmente protocolo, pela né, saúde prática, estabelecido os, para sair para o os que retorno. estavam, isso, os que estavam em tratamento CA para químio, rádio, esse serviço, Uhum. esse trabalho tem que ser feito fora, foram coisas que realmente foi inevitável, né? Mas o que pode ser evitado fora a gente fez, né? Cirurgias eletivas Conseguiram. adiadas. E Ótimo. assim, a nossa outra dificuldade é que assim, o idoso, nós sabemos, no mundo inteiro, não foi só no Brasil, não era prioridade nos hospitais, né? Não É. era. E aí, assim, Infelizmente. nós contamos muito, no início, nos primeiros dias, que a gente teve as contaminações, que o nosso isolamento era insuficiente, né? A gente teve lá, eu lembro bem de um caso de um senhor que tem DPLC, e ele precisou, estava com o condensador de oxigênio, tá? Mas ele precisava ir para o hospital, e nós entramos em contato com o SAMU, e a resposta que nós tivemos na época é, olha, os hospitais estão 100%, ele é uma pessoa idosa, com a saúde fragilizada, ou seja, a triagem para ele, aí ele vai passar o tempo todo na ambulância com a gente. Aí a gente disse, não, para ficar na ambulância a gente vai cuidar dele em casa. E ele conseguiu esperar, né, mesmo, ele era um paciente que já tinha tido, recentemente tinha vencido um câncer, né, assim, vencido aquelas Foi etapas mais mesmo, difíceis, Adriana? com Que DPOC, ou seja, desafio bem também. complicado, foi. E ele foi heróico, eu até esses, ontem mesmo eu estava DPOC conversando, teve um pronto, câncer, ontem mesmo, todo muito exato, fragilizado todo mesmo, um super problema, grupo de risco. E com a idade? Qual a vai idade fazer dele? 80 anos. Ontem mesmo eu perguntei a ele qual era a idade dele, que ele continua ainda vencendo desafios, né? Ele vai fazer 80 anos agora em março, do ano que vem, né? Agora em março, porque parece que 2020 não aconteceu. É, A gente está logo está sendo naquela, chega entregue. 2021. Então, É assim, isso ele, mesmo. ele venceu isso. E ontem eu estava dizendo para ele que ele passou por um novo desafio, que foi a amputação de um dedo do pé, né? Um problema, uma complicação Ele é vascular, e ele diabético? acabou, sim, e aí acabou perdendo um dedo do pé. E aí eu fui ontem falar com ele, que foi feita a revascularização, e o risco que ele tinha era de perder a perna inteira. Mas com a revascularização conseguiram recuperar, e inicialmente deu para amputar só o dedo, e ele voltou para casa, e estava em casa esses dias. Então, ontem eu tive com ele, aí eu disse, olha, como o senhor está? Aí ele disse, me sentindo um vencedor. Um vencedor. E eu fiquei emocionada com a resposta, porque, assim, Sem dúvida, eu sem tinha dúvida. uma ideia de que por ele ter perdido o dedo, ele podia estar assim, um pouco deprimido e tal, mas ele estava assim, feliz, grato a Deus por ter mantido a vida dele. Ele disse, doutor, eu já superei tanta coisa, eu venci o câncer, eu superei essa Covid, e aí fui para essa cirurgia achando que ia perder a perna, eu voltei com a minha perna no lugar, só com o dedinho de fora, não tem problema, isso aqui tudo Uhum. vai passar. Eu digo, vai, meu filho, vai passar. Então, também essa questão de como a pessoa, né, a própria pessoa vivencia o seu momento. Né? Nem A todo mundo tem resiliência, né? Esse trabalho de essa resiliência. resiliência e esse entendimento de superação que ele tem. Né? Então, para mim, foi muito bom ter ouvido falar assim, com vontade de viver e Sem tudo, dúvida, um porque vitorioso, um para mim grande foi ele, né? exemplo para todos aí, né? De E resiliência muitas mesmo, separações. Nós tivemos superação. perdas, porque, para mim, assim, o que o Lator de Mello representa, eu falo como uma pessoa que já está lá há 17 anos, né? Então, o Lator de Mello é parte da minha história. Né? Eu não tenho como Sim. contar essa história sem as histórias que estão lá. Eu acho que todo mundo que está lá, cada um idoso que mora no Lator de Mello, desde o que está lá há 40 anos e o que chegou ontem não, porque não entrou ninguém ontem, mas assim, que chegou agora esse ano, 2020, traz a sua história, né? E quando a gente perde alguém,
está perdendo toda essa história, né? Essa história ela não foi interrompida, porque o processo, eu aprendi com o idoso do Lator de Mello, que ela, quando você perguntava a idade dela, ela morreu com 107 anos. E aí, há Uhum. muitos anos, ela faleceu, já logo quando eu entrei no lar, há uns 6 ou 7 anos que eu estava no lar, ela faleceu. E aí ela dizia assim, eu dizia, qual a sua idade? Eu gostava de ouvir a resposta, que ela sempre repetia. Eu tenho 100, 100 e alguma coisa, mas eu vou viver até os 200 anos. Oh. Aí eu dizia, por que que a senhora acha que vai viver até os 200 anos? Ela disse, sabe por quê? Porque se você contar a minha história para alguém, você vive mais aí uns 80 anos na minha frente, você é nova, bonita, você vai falar que conheceu a Saturnina. E eu vou continuar viva, né? Você conta a minha história por mim, já que eu não estou aqui. E eu vou continuar viva. Então, Que assim, ela me mensagem linda. deu essa lição sobre como a história de vida das pessoas é importante, deve ser significada por cada um, né? E aí eu acho que o Latour de Mello passou por essa ressignificação, como todas as instituições de longa permanência. Quando a gente compreende a importância do nosso serviço a partir da história das vidas que a gente protege, né? Nós estamos só protegendo a pessoa, o que é físico É nela, mas toda a gente uma protege pessoas história, que vão, sim. exato, que são São seres histórias de transcendentes, vida, né? são seres, isso mesmo. São pessoas que trazem a sua história, que vivem diferentes momentos ali dentro do lar, né? E aí a gente vai cuidando disso. É como você disse, a saúde mental hoje das pessoas tem tido, assim, para nós uma necessidade de uma atenção especial, né? Graças a Deus a gente Ainda pôde retomar agora, com a né, eu psiquiatria. comentei desse contexto do atendimento, né, desse atendimento pela internet, né, digital, né, esse teleatendimento que Uhum, vinha fazendo, mas mesmo agora a gente pode até comentarmos aqui juntas sobre adaptações que tiveram que ser feitas, né, ali na pandemia, mas que a gente continua utilizando até o devido momento. Hoje, nesse momento, eu estou aqui no consultório, né, tirei essa pausa para a gente fazer aqui a nossa live, e algo que eu trouxe da pandemia para o atendimento aqui presencial foi justamente o estabelecimento de uma anamnese que eu fazia pelo celular, né? Mandava um link e a família já fazia ali, respondia, e na hora do atendimento eu ia pontuando aquilo que eles responderam e fazendo novas perguntas. Isso me fazia ganhar uhum, tempo, né? E é algo que eu trouxe para cá. Então, antes do paciente entrar aqui hoje, ele já respondeu, né, essa anamnese inicial. Então, foi assim, algo que a gente também se deparou, a gente teve que ter ajuda, né, Adriana, da tecnologia para conseguir atravessar. No primeiro ponto já claro. seria essa questão das ligações, né? E a segunda, facilidades que a internet, né, poderia nos trazer. Então, a gente tem a informação, formulários, né, coisas do Google, e eu me utilizei disso para agora, mesmo nesse momento que a gente está vivendo, assim, que acalmou, mas é um acalmar que a gente já está vendo aí que oscila, né? Oscilou nos países, vem Uhum, oscilando aqui em Fortaleza também. Então, os cuidados sim. aqui, pelo menos na clínica, continuam. Estou sem máscara agora, está tudo fechado, estou sozinha na sala. Mas toda a paramentação, até eu faço Eu também atendimento estou de só. touca, Aí é por isso. e Uhum, fechei. Eu faço atendimento até de touca, né, no cabelo. Alguns eu ainda atendo sem, mas no geral até os cabelos eu continuo protegendo. E aqui na clínica também, desde a entrada, do controle da limpeza dos sapatos, né? Na entrada, a recepção sim. também. E tudo que eu utilizo aqui para fazer a avaliação do paciente, e logo quando ele termina, eu mesmo higienizo, então dou um tempo de 10 minutos para que o próximo paciente entre. Fico aqui com álcool Uhum. direto, que aí ele A termina, questão eu dos passo descartes, né, também. isso, tudo descartável, limpo até a mesa aqui que ele ficou, a gente conversando, né? A maca é o tempo inteiro sendo limpa, troca o próprio o rolo, né? Para poder que ele deita, e a coisa está acontecendo dessa forma, mas foi algo pensando aí, né, em manejos que vieram do período da pandemia, vamos dizer, o período mais crítico. Posso colocar que essa parte da tecnologia ela continua me auxiliando, né, aqui no atendimento, Sim. porque e outra, eu só atendo idoso assim debilitado, assim, o idoso ele sempre entra com um acompanhante, né? O que é debilitado ele pode entrar Sim. até
né? Alguns com Ele necessidade. tem que ter esse suporte. Então, eu tento fazer um atendimento. Geralmente, o atendimento é de até 1h30. Já tem paciente aqui que fica 2 horas. Então, a tecnologia me ajuda também nesse sentido, para a gente conseguir encurtar o tempo, né? Aqui de atendimento. Aí eu queria saber para vocês hoje, quanto à organização e tudo, você, como bem comentou, o serviço social foi quem puxou e organizou essa questão das ligações, né? O que vocês podem afirmar, né, que estão fazendo e que vai perdurar aí, desde de repente essas chamadas de vídeo, se elas vão ser perenes, né, vão continuar, ou outras, enfim, outras medidas que Sim. vocês tiveram que adaptar e que vocês viram que funcionam e que vão ser mantidas. É assim, o uso das tecnologias eu acho que é algo que é irrevogável, né? Assim, mesmo que a pandemia passe, eu acho que continua sendo uma boa alternativa, né? As videochamadas, por exemplo, a gente também descobriu que tinham familiares que estavam em outros estados, que eles não viam nem falavam com frequência, porque nem achavam que era possível. Por exemplo, quando a gente começou a fazer contato com familiares próximos, né, que eram os que eram habituados a visitar e que Uhum. estavam proibidos de vir pela questão da pandemia, a gente Sim, começou a ter também demanda de pessoas que diziam assim, olha, eu tenho um parente que mora em São Paulo, eu tenho um familiar que mora em Paraíba, no Pernambuco, não sei por onde, e eu nunca mais falei com essa pessoa, mas eu tenho o telefone. É possível falar com essa pessoa? E aí uma acabava que a coisa gente boa. encontrava gente que eles não viam há muito tempo, né? E eu acho que isso deve ser mantido. Isso deve ser mantido. Outra coisa, o telefone celular, nesse momento, eu acho Encurtar que as foi assim, um distâncias, instrumento né? A internet nos favorece distâncias, isso. exato. Isso. E a gente, por exemplo, a gente confortou muitas famílias no pico da pandemia, né? Por quê? Porque houve todo um cuidado da nossa parte de estar sempre informando, ó, seu parente foi para o isolamento, ele está com suspeita de Covid, por exemplo, não estava ainda, não, mas já estava com sintomas, suspeita ia para Uhum. um isolamento mais tranquilo. Mas quando ia para o isolamento mais mas que tinha uma necessidade maior, que já tinha um respirador não, condensador de oxigênio e tal, a gente informava, quando se gravava um pouco, né? Então, todos os dias, a gente tinha informações da área de saúde, e todos os dias o serviço social, nem que fosse à noite, 10 horas da noite, dependendo do Dava parente, do notícia aos horário que era parentes. disponível, já entrava em contato, já dizia, ó, seu parente hoje está assim, seu familiar está assim, seu pai, sua mãe superou o dia de hoje dessa maneira, né? E nós estamos aqui tentando ver se o dia de amanhã vai ser um dia melhor, né? A gente sempre estava trabalhando nessa perspectiva. É lógico que nem sempre a gente deu boas notícias, né? Nós perdemos Sim. pessoas, então às vezes a gente teve que dar notícias mais difíceis. E eu acho que o mais difícil para nós Vocês foram chegaram a as perder perdas, quantas né? pessoas, Então, Adriana? 18, Foi mesmo. Covid, 18 pessoas, Em torno de quantas né? pessoas E se aí, contaminaram aí que vocês tiveram que cuidar aí mesmo? contaminados com suspeita Com foi muita suspeita que gente, vocês mais tinham de que 100 pessoas. isolar. Foi? Que E tinha gente que perderam isolar 18. mais, Que em tinham que torno de isolar. 130 pessoas. Entendi. Isolar tem E muita aí gente, perderam né? Então, 18. assim, Porque nós tinha um tivemos sintoma, já tinha que isolar logo, né? Não tem, tinha como. que isolar. E aí a gente criou também uma graduação dos isolamentos. A gente tinha um isolamento nos apartamentos, que eram para os idosos orientados e que só apresentavam sintomas, assim, hoje acordei espirrando, tá errando, então vai ali para o isolamento, passa ali 7 dias para a gente observando se é só um espirro mesmo, Uhum, né? Se não vai ter febre, se não vai ter entendi. outros sintomas. A gente tinha um isolamentozinho mais que a gente chamava de isolamento mais leve. Tinha um outro mais próximo da enfermagem, que era onde hoje é o nosso céu de Sala 9, que é onde tem, assim, foi criada uma estruturazinha para os casos, se apresentassem sintomas e já fossem meio que confirmando mais de 2 sintomas, 3, e que a gente ainda sabia que não estava grave, a gente ficava nesse lugar porque já ficava a gente da enfermagem, e o próprio cuidado da higienização do lugar, a higienização das pessoas, a paramentação das pessoas para ter Uhum. acesso era Já era diferenciada, outro. e o isolamento, já tem um terceiro isolamento, que aí já foi um isolamento por mais grave, porque também a gente respeitou quando eles diziam assim, eu não quero ir para o hospital, né?
tinha os que não queriam, diziam, ó, doutor, se precisar levar para aquele hospital, e a gente explicava, né, o que, que poderia acontecer, ele dizia, não quero ir, né, e a gente tentava convencer, mas se dissesse que não, ficava em casa, né, então a gente, graças a Deus, nós não perdemos nenhum daqueles que optaram, né, por Por ficar. ficar. A gente tomou decisões difíceis de alguns até nem mandar, né? Por quê? Porque você já via que a progressão já estava muito difícil, a pessoa só ia para ser entubada de uma maneira que era irreversível, não tinha mais condição. A gente trabalhou com os paliativos em casa mesmo, né? Com o E apoio da conseguiram Secretaria de Saúde reverter. do Estado, do município, Pronto, exato. já ia A gente perguntar, trabalhou teve esse muito. apoio, né, da secretaria? Demais, demais. Ninguém, não, a gente não teria conseguido, sabe? Assim, a gente fez a nossa parte, criou um protocolo nosso, criou toda uma estrutura nossa, mas a questão, Uhum. por exemplo, o hospital de campanha foi um suporte, né? O Valdemar de Alcântara, principalmente para os idosos mais graves, né? Eles acolheram a gente de forma muito, assim, com essa indicação, ó, lá Torres de Melo, é uma pessoa de instituição de longa permanência, é um idoso, né? Com essa garantia de que eles iam ter o atendimento, e realmente, assim, nós tivemos um retorno das secretarias de saúde muito positivo, apoio com testes, apoio com EPIs, né? O próprio CEDI, né, fez uma abertura para que só os remanescentes do fundo pudessem ser usados na aquisição dos EPIs, porque a Sim. gente chegou um momento em que nem encontrava os EPIs, né? E o governo pôde fazer e distribuir, foi para a gente fundamental. Eu acho que todos os acompanhamentos, as secretarias de direitos humanos da prefeitura, a SDHDS, que é da prefeitura, a SDS do Estado. Eu acho que a gente caminhou junto. Eu vejo que existe uma força-tarefa, né, importante. O próprio Ministério Público se envolveu bastante, né, com as questões. A gente Uhum. tem todo um formulário que é respondido semanalmente para atualizar os dados, né, para o acompanhamento da pandemia e ver o que poderiam fazer, ser ponte para nos ligar com outras formas alternativas de atendimento. Então, assim, realmente eu acho que a É uma pandemia nos prova de provou que que o nós trabalho em podemos ser, conjunto, né? Mais uma prova e de que que a o gente pode trabalho ser só funciona melhor, sendo em sabe? conjunto. Exato. E eu acredito, assim, que a pandemia nos traz uma reflexão de que a gente pode ser melhor, sabe? Eu acho que não Sim. é só quanto profissional, acho que quanto profissional nós usamos todas as armas que a gente tinha, né? Você citou aí várias formas de como conduzir o seu paciente dentro do consultório, como você fez atendimento online para não deixar que eles ficassem sem atendimento, assim, eu acho que técnico e profissionalmente, eu acho que nós crescemos muito, mas eu acredito que enquanto ser humano, né? Eu acho que nós passamos por provas de fogo, né? É No isso mesmo, nosso, Adriana. porque A prova de fogo agora foi do o eu ser humano, né? O eu como eu, um ser ser humano, humano acredito que o mais testado em nós, sabe, foi a nossa na capacidade pandemia de foi. interagir com o outro, de ser solidário, né? Mesmo à distância, né? Porque não é fácil você ser filho, eu digo que sou filha, e eu mesmo passei quase 5 meses sem ver a minha mãe, só por videoconferência, né? Chamava videochamada, aniversários por videoconferência, não sei se você passou por isso, acho É, que todo mundo, sim, né? sim. Então, assim, a do meu filho menor, que estava com o pai, né? O aniversário dele foi videoconferência. Então, assim, como nós fomos testados na nossa humanidade, sabe? Assim, de entender que, para além do que nós somos, tem o que o outro é também, que precisa desse nosso zelo, desse nosso cuidado, dessa nossa atenção, que nós vamos ser muito maiores se a gente conseguir ser mais com o outro, né? Porque não dá para ser sozinho, É, né? Eu acho é que o isso isolamento mesmo. social Essa testou muito testou também muito a nossa necessidade de ser social, de ser um ser que se socializa, que interage com o próximo, né? Por quê? Porque eu tive muito contato com companheiros, amigos, pessoas queridas minhas, que moram só, que não eram idosos, mas que moram sim. só. Moravam Como sozinhas foi e que estavam difícil ali para isoladas, né? isoladas, né? E Contato dizia para social ligava de às vezes, todos. olha, tem a sensação de que eu não vou suportar isso. A gente, vamos suportar juntos, vamos passar juntos. Então, assim, para nós foi testado isso, da gente também ser solidário com quem a gente sabe que está precisando de suporte, de apoio. E dentro das instituições, isso era teste diário, né?
ser melhor como ser humano, acho que foi teste de O aço para nosso todo eu mundo. como ser humano, toda a questão social envolvida, né, a coletividade, o ser social, né, enfim, É. né, como eu A comentei vida também, das do que quando pessoas, a a vida das escapatória aí pessoas a gente só importa. consegue passar, né, pela pandemia quando a gente pensa que se eu uso máscara eu estou usando por mim e pelo outro. Então trouxe muito essa questão da Sim. coletividade, né? Também. Eu não, também. E aí eu assim, não sei se nós já estamos perto do fim, né? Estou vendo aqui que tem Estamos 7 sim, minutos. já estamos indo realmente já aqui para as finalizações, né? Acho que essa é realmente a principal mensagem e acho que a gente assim estamos próximos de uma vacina, né? Mas o aprendizado, sem dúvida, dessa pandemia, e ainda mais para nós que trabalhamos com idosos, né, que era o principal grupo de risco, e que ao mesmo tempo, quando se ia elencar a questão dos cuidados, né, na triagem, ele no final das contas não ficava como se fosse assim, ele não era o primeiro a querer ser Uhum. como se diz, os cuidados à saúde, para ele não era o prioritário como você mesmo Sim. comentou do idoso que foi ficar na ambulância porque ele não era prioridade. Então teve esse paradoxo aí também para nós que Isso foi trabalhamos com lógico, idosos, a isso, gente isso eu explicar. também estou fazendo justiça, eu quero dizer que esse meu depoimento é de um caso, foi de um caso assim, do início, onde também as estruturas dos Tava hospitais não tudo muito estavam mais lotado, né? muito lotado e que ainda estava próprio secretário de saúde buscando as alternativas, né, antes do hospital de campanha, antes de tantas coisas, porque assim, eu acredito que nosso estado do Ceará, nossa cidade Fortaleza, né, independente de quem está conduzindo, mas nesse momento também foi muito cobrado e desafiado a ser diferente, e eu acho que nós conseguimos, sabe? Eu acho que o estado do Ceará está de parabéns, a gente deu respostas importantes para a E o que pandemia, né? aconteceu É aqui lógico que, aconteceu no mundo todo, essa questão de elencar a questão da idade, né? Como exatamente, você bem é lógico comentou, que para mim nós, ficou claro que era no momento do pico também. Ficou claro, tá? Que era no momento do exatamente, pico. é lógico que aqui a gente foi um dos estados que teve mais casos, né, que teve muitas perdas e Isso. tudo, mas eu acredito que houve todo um comprometimento da Secretaria de Saúde em fazer melhor e diferente, Dá em um buscar as apoio. alternativas e superar dificuldades. No nosso caso, das instituições de longa permanência, a gente sentiu muita presença, sabe? Sentiu muito, assim, essa solidariedade, não só por ser solidário e bater nas costas e dizer, Sim, ó, estamos sim. aqui, não. Mas foi o estamos aqui de chegar junto, né? É a De questão nos da equipe, né, que a fiscalizar gente também, conversou. Sim, a questão da de equipe, nos porque comentou, né, fiscalizar de fazer também, junto. e Que bom. dizer, ó, a gente está aqui para ver o que pode ser corrigido, o que pode ser melhorado, vamos melhorar junto, mandar um o profissional para verificar, para fazer os Tava testes, tudo manda os testes. Tudo foi tudo perfeito. muito assim. Eu acho que eu acredito que nisso realmente nosso Foi estado do muito Ceará está de correto, muito parabéns. solidário, né? Foi sim, E aí eu importante. aproveito então, por causa do horário, para encerrar, agradecer, tá certo, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Sem dúvida, acredito, ter sido um momento muito enriquecedor para quem nos assistiu, né? E a gente tentou Sim, eu espero separar que até por sim. momentos, né, da pandemia, porque cada momento trouxe o seu desafio também, né? O Exato, exato. começo, o meu, e aí agora o que a gente consegue aprender e coisas que a gente implantou que podem Todas as seguir em frente, né? readequações, né? Como é que a gente Isso. vai caminhar para que isso possa ser uma realidade. Eu agradeço o convite do CEDI, agradeço você, Manuela, você é muito generosa, né? Deixa eu falar muito, eu falo demais e eu Não. agradeço, né? Realmente conseguimos interagir bem. Agradeço a todos que estão nos assistindo, por ter participado, por estar aqui conosco. E estamos à disposição, né? Eu sou a gerente social do Lator de Melo nesse momento, e o Lator de Melo, infelizmente, não pode fazer novos acolhimentos, porque isso é uma coisa que tem sido recorrente. A busca, inclusive, eu esqueci de falar, mas a busca de vaga não parou, né? As pessoas idosas continuam precisando do serviço de acolhimento. Se eu Infelizmente, nesse perguntei período sobre o serviço de agora, admissão, que você não falou dá que para não estava fazer. acontecendo e não continua ainda. Acho que deu para entender também. Eu perguntei sobre a admissão, né, de novos Não, não, idosos. não, ainda não, ainda não. A gente está tentando cuidar de quem está em casa, né? Porque já está Sim, sendo desafiador cuidar de quem está em casa. Como eu falei, todas as readequações, toda
essa movimentação nova, né? É um novo jeito de viver de verdade, não é coisa assim inventada, todo mundo está tendo. E assim, até pelas próprias autoridades de saúde não é recomendado os novos acolhimentos, né? Embora a gente, assim que tiver disponível, que as secretarias de saúde compreenderem que as instituições elas podem, né, retomar, a gente vai retomar, criando critérios novos, criando novas Sim, estruturações dentro da própria estrutura, porque assim, a gente não pode também fazer novos acolhimentos como a gente fazia antes, né? Só fazendo as avaliações e está aqui, o seu quarto é esse, vem morar aqui, já é, está tudo bem, não. é. Né? Essa pessoa vai ter Não, que sem passar por uma dúvida. testagem, essa pessoa vai ter que passar por aquele processo de um isolamento para que a gente verifique se não desenvolve Se ela tá bem sintoma, e mesmo, naquele né? período. Até porque a manifestação de contaminação é de 5 a 7 dias, né? Então, eu não posso Sim, dizer para alguém que chegou ontem, ó, você já pode ir, se espalha aí, que já está aqui, é sua entra. casa, é seu lugar. Não posso, né? Então, a É, gente também está tendo que pensar o novo, até para os novos acolhimentos, quando isso for nos autorizado. Por enquanto, nós não temos autorização para fazer, né? E vamos mantendo a vida das é. pessoas que estão em casa, porque para nós como disse, essas vidas importam, importam muito, né? É, E a gente todas não quer essas mais vidas perder ninguém. importam. É isso mesmo. Muito, E que muito. bom que você conseguiu aí, né? Tem exemplos aí, a prova aí que o apoio, né, do Estado, esse trabalho em equipe, a coisa funcionou, né? Está funcionando Exato. e eu fico muito feliz, né, de estar aqui com você hoje à tarde, estar escutando tudo isso, né, e ver que assim já tem um Uhum. exemplo de que o nosso já sabe, né, o meu olhar quanto ao Estado também é muito positivo e eu escutar esse relato se torna mais positivo ainda, Foi tá assim. bom? A gente teve uma experiência boa. Até Sim. mais, então, gente. Até Muito mais, Adriana. obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Nada. Obrigada Se a Deus todos que quiser. ficaram conosco, tá certo? Espero que tenha sido muito produtivo. Uma boa Até tarde. a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.